Olá para você que nos acompanha em mais um debate semanal no Super Esportes, no YouTube, no Facebook e no Instagram. O tema dessa semana vai ser a matemática. Vamos falar com o professor Gilcione Nonato Costa, da UFMG, responsável pelo site Probabilidades no Futebol, da UFMG, e que trata justamente desse tema que interessa tanto aos mineiros nesse momento. Na Série A, o Atlético lidera com folga, abriu uma certa vantagem com a vitória sobre o Vasco da Gama, de goleada. E na Série B, o América briga perto do G4 pelo acesso e o Cruzeiro, o que não era esperado no início da competição, compõe a zona de rebaixamento passadas 13 rodadas. Para conversar com o professor Gilcione Nonato Costa, o repórter setorista do Atlético no Super Esportes, João Vitor Marques, e o Rafael Arruda, setorista do Cruzeiro no Super Esportes. Professor, obrigado por ter atendido o nosso convite para falar sobre esse tema que interessa tanto ao público. Ok, Bruno, me sinto honrado também em receber o convite, tá? Vamos lá. Para abrir essa discussão, vamos falar primeiramente sobre a Série A. Né? Vamos separar os temas, certo. Que a gente foca um pouco em Série A e na segunda metade desse vídeo a gente fala sobre a Série B. Professor, o Atlético já passadas 13 rodadas e o Atlético com um jogo a menos, o Atlético tem 27 pontos. É o time que já abriu uma vantagem sobre o segundo colocado, uma vantagem já de 5 pontos sobre o Internacional e o Palmeiras, e de 6 pontos sobre o Flamengo. Times que desde o início eram apontados como favoritos ao campeonato. O que chama atenção inicialmente do seu ponto de vista, como matemático especializado em probabilidade de futebol? O que chama atenção na campanha do Atlético? O que é peculiar nesse time comandado pelo Jorge Sampaoli? Bom, com esses realizados, o que me chama a atenção é que o Atlético não empata. É um time que joga aberto, buscando a vitória, ele vence, mas ele também perde também, ele não empata. Isso é um fator assim, importantíssimo, porque o primeiro critério de desempate é a vitória, o número de vitórias, e que você sabe muito bem que 3 empates, se um time vence 1 e perde 2, o que empatou, o que venceu um jogo e tem vantagem. Então, o que é interessante no Atlético é isso, essa intensidade, essa procura pela vitória, ele não se contenta com o empate. Seria essa uma marca excepcional do Atlético. E ressaltando também, o Atlético também em casa tem 6 vitórias em 6 jogos. Isso é muito bom. A campanha como mandante geralmente é definidora para o time que é campeão, né? No Cruzeiro campeão de 2003, por exemplo, o Cruzeiro tinha um desempenho muito bom dentro de casa. E os últimos campeões também apresentaram um ótimo desempenho dentro de casa. Isso é relevante? Qual a importância desse aproveitamento dentro de casa, geralmente no histórico dos times campeões? Bom, aí é uma questão só de observação. Eu acho que o time que é campeão mesmo em pontos corridos é um time que tem um desempenho como visitante muito bom. Porque todos os times têm desempenho bons quando jogam como mandante. Então, o que muda é o visitante. O Atlético, assim, para você, então, observar, um time que joga bem como mandante dificilmente cai. Ao contrário de um time que ele joga mal em casa, geralmente ele passa por dificuldade. Então, o Atlético vai muito bem, excelentemente em casa. No entanto, o que difere um campeão é vencer fora de casa. João, por favor, faz uma observação aí. Claro. Antes de qualquer coisa, né? Olá, Bruno, Rafael, professor. Obrigado também por nos atender, por participar dessa nossa conversa. Bom, o Atlético impressiona nos números, mas impressiona dentro de campo também, né, Bruno? A gente é uma equipe que, ao contrário de talvez a maioria das equipes da Série A, é uma equipe que faz o gol e não está satisfeito. Faz o primeiro gol
no caso do jogo contra o Vasco, foi do empate, obviamente, foi buscar a virada, mas depois do gol da virada continuou em cima, continuou com os jogadores à frente da linha de meio de campo muitas vezes, e buscou o terceiro, quarto gols, e no segundo tempo poderia ter ampliado, porque o bola na travessão, teve a bola por maior tempo do que o Vasco, né, que também perdeu um jogador ao longo da partida. Então, para além dessas questões dos números, que são muito relevantes, como o próprio professor frisou, o desempenho em campo do Atlético chama muita atenção. É o melhor time do Campeonato Brasileiro até agora, e tanto nos números, né, obviamente, é o líder, quanto no futebol. E puxando um pouquinho para essa parte dos números, pelo desempenho, você citou, Bruno, o desempenho do Cruzeiro lá em 2003, mas se a gente trouxer um pouco mais recente também, o Flamengo no ano passado, o Flamengo impressionante, foi muito bem fora de casa, né? Como disse o professor, tem que ser um time que vai muito bem fora de casa, mas foi imbatível como mandante. No Maracanã, o Flamengo, dos 19 jogos, ganhou 17 e empatou 2. Então, são números muito impressionantes, são números impressionantes do Atlético agora, no começo também. Tanto é que se a gente pega o Atlético, né, nesse primeiro terço do campeonato, ele mantém um aproveitamento de 75% dos pontos disputados. Se a gente fizer uma análise, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, o Atlético não seria campeão se mantivesse esse aproveitamento em só uma oportunidade, que seria em 2019, que aquele Flamengo teve 79% de aproveitamento, chegou aos 90 pontos. O Atlético, se mantivesse esse aproveitamento atual, chegaria ali a 85, 86. Então a gente vê a importância, né, a relevância desse trabalho de São Paulo até aqui, tanto nos números quanto em campo. Agora, professor, o ano passado, a gente usando a régua do Flamengo em 2019, se a gente, por exemplo, considerar o Campeonato Brasileiro de 2019 até os 12 jogos iniciais, até a 12ª rodada, o líder era o Santos, com 29 pontos, Santos do Jorge Sampaoli. O Palmeiras era o vice-líder, com 27 pontos, mesma pontuação do Atlético hoje. E o Flamengo tinha 24. Eu sei que nós estamos na 13ª rodada completa, mas o Atlético ainda tem um jogo a disputar, que é o jogo com o Atlético Goianiense, que não foi realizado ainda. Atlético Paranaense, desculpa. E se a gente considerar 13 rodadas do ano passado, o líder era o Santos com 32 pontos, né? O Palmeiras tinha 28 pontos e o Flamengo 24 pontos. O Flamengo, àquela altura, não liderava a competição. Essa pontuação que o Atlético está no momento de 27 pontos, ela está na média. Está na média. Só diria que o Atlético, por ter aberto uma diferença maior, o que não acontecia nos anos anteriores, ele surge aí como um favorito, diferente dos campeonatos anteriores em que havia um perde-ganha, havia uma diferença menor de pontos. O que chama atenção nessa diferença de pontos, já com 13 rodadas realizadas, e o Atlético ainda com um jogo a menos, podendo aumentar a diferença para 8 pontos, né, em tese? Bom, o que chama atenção é o seguinte: o que ocorre é que com 12, 13 rodadas, é difícil um time desgarrar, é difícil um time ter um destaque acima dos outros. Então, se você comparar, por exemplo, a Série B, mesmo a Série B, o primeiro e o segundo colocado estavam próximos. O que destaca é que o Atlético tem agora uma gordura. Com poucos jogos, ele tem agora, assim, ele pode ter 8 pontos de vantagem, né? Ele já tem 5. Isso é que os demais times do campeonato têm desempenho muito semelhantes. O Atlético é um pouco bem acima desses times. Então, quando você pega, por exemplo, o Inter, que tem 22 pontos em 13 jogos, você pega lá o Sport, que tem 20, que está em 7º, você vê que não há muita diferença entre esses times. Mas o Atlético se destaca, ele se desgarrou desse time, desse grupo. Isso que é relevante com apenas 12 jogos do Atlético. E isso pode fazer diferença... Destacar com Isso pode fazer diferença, por exemplo, na pontuação para o título, a pontuação mínima para se conquistar o título. Isso pode fazer diferença a favor do Atlético? Pode sim. Se esses times
Eu acho que todos esses times que eu observo jogar, o Flamengo se destaca pelo jogador, o modo de jogar, os jogadores muito bons como Gerson, como Rascaeta, como Everton Ribeiro, muito bons. O time do Flamengo joga bonito também, sabe? Eu observei o jogo do Flamengo ontem contra o Atlético Paranaense, um time muito bom. Desses times, então, o que faz é o seguinte, em geral, assim, nesse equilíbrio, um time um time que fizer, por exemplo, 76 pontos ou mais, até então ele seria campeão. Exceto o ano passado, que o Flamengo estava sobrou demais. Então, o que ocorre é o seguinte, o que é vantajoso para o Atlético é que ele tem uma vantagem de 6 pontos para o Flamengo. Então, dado o Flamengo aí, campeonatos como a Libertadores, Copa do Brasil, então o Atlético tem essa vantagem também. Então, essa gordura é importante por vários motivos. Uma delas é que o Atlético venceu o Flamengo no primeiro turno. No Mineirão contra o Atlético tem a vantagem de ampliar ainda mais essa diferença. E chama a atenção, né? Que o Flamengo... o Atlético joga assim... Desculpe interromper, professor, mas como estão com um pequeno delay, às vezes essa comunicação vai ser um pouquinho mais difícil, mas o Flamengo foi campeão com 90 pontos, né? Mas até uma certa etapa da competição havia um equilíbrio, né? Depois, sim, ele conseguiu se desgarrar do Santos, do Jorge Sampaoli, um time também que brigou pelo título ano passado. Essa começa a ser uma característica à parte desse campeonato desse ano, né? O Atlético já, no primeiro terço, já consegue criar essa gordura. Isso aí aparenta, dá a impressão de que, a gente até comentou isso em um debate semanal, que o Atlético tinha tudo, dava a entender que ia disparar no campeonato. Isso está meio que se confirmando a partir de agora. Se confirmou. Confirmou porque ele veio jogando consistentemente. Isso é importante. É bem assim... desses times aí, eu tenho mais temor em relação ao Flamengo. Tá, o professor, só explica para o torcedor, mais ou menos, qual que é a conta para um time ser campeão de uma competição zerada? É o time que geralmente faz uma média de 2 pontos a cada partida, não é isso? E como é que está o desempenho do Atlético nesse momento para o torcedor ter essa ideia do desempenho do time? Bom, tirando o ano, né, excepcionalmente o ano de 2019, o Flamengo teve um desempenho muito bom, mas observe que o vice-campeão teve pontuação normal ano passado. Então, para ser campeão, basta ter mais pontos que o vice-campeão. O vice-campeão, o time pode ter 90, o vice-campeão pode ter 70, mas para ele ser campeão bastaria ter um ponto a mais. Esse que é o ponto, essa que é a conta. Então, ao longo dos anos, todos os times que fizeram mais de 2 pontos por jogo, ele pode garantir que todas as vezes ele foi campeão. Esse ano de 2020, talvez isso não seja suficiente, porque o Flamengo também tem esse desempenho também. Ter 2 pontos por jogo também, porque é um time muito bom. É um time que tem elenco, que tem jogadores bons, jogadores entrosados, com um time de qualidade. Então, o Atlético ele tem que ter o perfil, a ideia deles, ele tem que ter pelo menos 2 pontos por jogo, mas nesse ano específico, dado que o Flamengo também é um time consideravelmente bom, talvez não seja suficiente. Mas em vista assim, de estar problemática, é quase que uma certeza, não é uma garantia. Ela tem uma grande probabilidade de chance de um time que tiver lá 76 pontos ou mais, ele ser o campeão. Exceto nesse ano, tá? Porque o Flamengo é muito bom também. Mesmo com essa grande quantidade de empates, professor, porque assim, a gente percebe que é um campeonato que tem tido uma quantidade muito grande de igualdade, né? Se eu não me engano, nessa última rodada foram 5, não tenho certeza, posso conferir aqui,
mas está acima da média dos anos anteriores. Mesmo com essa quantidade grande de empates, a tendência é que a pontuação para ser campeão seja maior também, considerando os aspectos técnicos, né, de Flamengo e Atlético, talvez. Isso, é isso mesmo. Porque talvez o Flamengo ele teve um problema também de troca de técnico, né? Um técnico muito bom, que é o Jesus. Ele mudou de treinador, talvez ele também teve o Covid também, então o time realmente oscilou, jogou com um time reserva contra o Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo teve os seus percalços. Contra o Palmeiras. É isso, contra o Palmeiras. Percalço, então eu vejo, assim, desses times que estão ali naquele bloco de trás, no segundo bloco, potencial para fazer mais do que fez. Por isso que eu admito, que eu espero que eu acho mais exclusividade ao Brasileirão, ele possa ter um desempenho melhor do que ele tem. Ok. Rafael, por favor, faça a sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta até em cima dessa campanha do Atlético. Professor, tá me ouvindo? Pode falar? Desculpa, porque tá dando... Estou falhado, mas pode falar. Professor Gilcione, a gente vê essa campanha do Atlético, né? Um time que não empatou, né? Tá com 75% de aproveitamento, tem 100% de aproveitamento em casa. E aí a gente vê, né, obviamente por conta da pandemia, os jogos não têm torcida, né? Todos os jogos portões fechados. Mesmo assim, o Atlético está conseguindo manter esse aproveitamento perfeito no Mineirão. Eu gostaria de saber se a presença ou não de público, ela interfere na hora de fazer esse cálculo de probabilidade. Acho que o professor caiu. Internet. Vamos aguardar um minutinho. A internet deu uma travada. De repente a gente tenta fazer com que ele saia e volte logo em seguida. Efeito do home office, né? Exatamente. Não tem jeito. João, aproveitar esse tempo que enquanto o professor ainda não volta, para a gente falar dos próximos compromissos do Atlético, né, no Campeonato Brasileiro. O Atlético vai fazer o próximo jogo fora de casa, contra o Fortaleza, e depois vai jogar em casa contra o Goiás. Faltando para o Atlético 7 jogos para encerrar o turno, né? Já com essa gordura de 5 pontos em relação aos outros adversários, são 2 jogos contra times que ainda não estão brigando na parte de cima, né? Não são os adversários diretos do Atlético. O professor voltou, mas passa só essa agenda do Atlético nessa sequência, João. Claro. E uma observação sua. Claro, eu entendo quando a gente pontua que o Atlético já está 5 pontos à frente do segundo colocado, tem um jogo a mais e tudo isso. Mas acho que é preciso calma também. Ainda mais, a gente conversa e vê a reação dos torcedores do Atlético. Tá todo mundo empolgado, mas sempre pessimista. O torcedor do Atlético tem essa característica muito evidente, de sempre ficar com o pé atrás. E olhando friamente para os números, para o desempenho e tudo mais, é óbvio que dá para apontar o Atlético como um grande candidato à conquista, voltar a levantar esse título depois de quase 50 anos, enfim, isso é óbvio. Mas eu acho que é muito importante dizer que só se passaram 12 rodadas para o Atlético. Não chegou nem ao fim do primeiro terço do campeonato ainda, digamos assim. Se a gente olha para 2018, por exemplo, na 10ª rodada, antes da 12ª, que é que o Atlético está agora, o Flamengo tinha vantagem de 5 pontos também sobre o segundo colocado. E o segundo colocado não era o Palmeiras, que virou campeão. O Palmeiras, que foi campeão, era o terceiro e estava 6 pontos do Flamengo. Então tem muita coisa para acontecer. Eu entendo que essa gordurinha que o Atlético conseguiu construir até agora é importante, especialmente pelo jeito que o time está jogando.
Só que faltam mais de 2/3 do campeonato. Então, assim, essa é uma coisa que a gente precisa pontuar. E essa observação que a gente fez, né, João? Que o ano passado, a essa altura, o líder não era o Flamengo, né? O Santos e o Palmeiras estavam na frente. Então, ainda é um prenúncio de uma grande campanha, mas que precisa ser confirmada com regularidade. Tem um pouco de cisma, né? Eu acho que eu vejo assim, com a arbitragem, por exemplo, né? Quando é que a arbitragem vai entrar em campo? Verdade. Tem uma certa cisma de 2012, 2015 também, aqueles bons campeonatos. E a arbitragem, esse ano a arbitragem tem um VAR, né? É mais difícil isso acontecer. Os erros estão sendo mudados, né? Estão mais cercados, né? Então, a razão é essa, manter a sequência, né? Manter aquela vontade de jogar futebol e sem ser contínuo. Isso é verdade. Ô, professor, só para a gente terminar de falar sobre a Série A, já está estourando o tempo aqui, da metade do tempo para a gente falar de Série A. Então, a pontuação para ser campeão esse ano. Infelizmente, o professor caiu, mas vai voltar já já. A conexão dele está um pouco ruim. Eventualmente, ele pode falar, quando voltar também, né, desse peso, já emendando com a Série B, que o Rafael perguntou, não deu certo o professor responder, sobre o peso de ter torcida ou não no estádio. Exatamente. Já está voltando. Ô, professor, é uma pergunta que eu tinha feito antes de cair o seu link. Eu acho que vale tanto para a Série A quanto para a Série B. O peso de ter ou não torcida para influenciar no favoritismo do time mandante. Porque a gente vê que o Atlético tem 100% de aproveitamento em casa, mesmo não tendo torcida no estádio, né? E outros times, no caso do Cruzeiro, já tem uma dificuldade muito grande para fazer pontuar no Mineirão. Então, isso interfere no cálculo de vocês? Interfere sim, porque a gente faz assim, um perfil de cada time, jogando como mandante e visitante, e que esse ano, esse fator campo para o mandante, ele é um pouco menor, porque o fato da torcida, ela realmente empolga um time, ela incentiva um time, então isso faz com que os jogos tenham mais empate, há mais equilíbrio, porque a torcida não é um fator importante. Então talvez o João Vitor observou que o campeonato que está existindo muitos empates, talvez seja o fato da torcida, porque é um equilíbrio, em geral o jogo é em campo neutro. Tá. E para terminar, professor, sobre a Série A, só para o senhor falar realmente dessa régua para ser campeão, 76 pontos é o que o senhor calcula esse ano pela possível polarização Atlético e Flamengo no decorrer da competição, e a briga pela Libertadores. A gente não vai falar de rebaixamento, que não está no foco dos mineiros, no caso, esse ano, mas a briga da Libertadores, como é que ficaria esse ano aí com os 6 primeiros? Então, assim, a Libertadores, então, 76 pontos é um ideal. Eu garanto, como qualquer outro ano de equilíbrio entre os campeonatos, esse seria uma marca que eu garantiria que dificilmente um time deixaria de ser campeão. Esse ano, até o momento, essa marca também daria um título. Só que eu vejo o Flamengo no grupo intermediário com desempenho aquém do que ele pode apresentar. Então, 76 pontos é um objetivo primário, mas talvez não garanta o título pelo fato do Flamengo ser um time muito bom. Em relação à Libertadores, com 6 vagas para a Libertadores, então um time chegando a 60 pontos, as chances são muito boas dele ir para a Libertadores, pelo menos para pré-Libertadores, que nós chamamos aqui no Brasil, né? E pré-Libertadores. Lá nos países, nos demais países, eles falam Libertadores, primeira fase, segunda fase, né? Aqui é pré-Libertadores. Então, por 60 pontos, deve garantir a sexta, assim, não é que garante, mas as chances são muito boas de um time ir para a Libertadores em 2021. Agora, professor, a gente vai virar a página para falar um pouquinho de Série B. E o que está chamando a atenção
Obviamente que a posição do Cruzeiro chama muito a atenção, mas se a gente olhar as primeiras posições na Série B nesse ano, chama atenção que parece, com os 13 jogos já realizados, a classificação é muito parecida com a da Série A. O Cuiabá, na verdade, fazendo o papel de Atlético na Série B, e os demais adversários na briga pelo G4 embolados a partir de 22 pontos, né? De 22 para 21 para 20 pontos, o que também ocorre na Série A. O Cuiabá é um time que surgiu de forma despretensiosa, muita gente não esperava, mas ele já vinha vencendo vários amistosos antes da Série B. Ele venceu, por exemplo, o Atlético Goianiense, que tem um bom time, e venceu o Goiás nos amistosos que antecederam a Série B do campeonato. A imprensa do Mato Grosso já previa o Cuiabá como um dos postulantes ao acesso, e o time vem apresentando a essa altura um desempenho um pouco acima da média, com 28 pontos já. Enquanto Chapecoense, Juventude, Paraná, Ponte Preta, CRB e América formando um bolo de 20 a 22 pontos, né? Primeiro, para falar da situação do América, que é um time que chegou a compor o G4 e nesse momento, momentaneamente, está em sétimo, né, nessa fase da competição, com 13 jogos. O que chama atenção nessa parte de cima da tabela é a mesma impressão que a gente tem de um time disparando, mas com a impressão de que o campeonato vai ser mais perde-ganha daqui em diante? Olha só, o que chama atenção, você mesmo já falou, né? Você escreveu bem, é muito parecido. O Cuiabá desgarrou do time, daquele bloco. Está um time sobrando, assim, em relação ao resultado aos demais times. E você vê depois um segundo bloco muito parecido. Então, esse time, por exemplo, um time que surpreende também é a Chapecoense. Também tem um jogo a menos também. Então ela venceu o jogo passado. O time também já com bons, assim, um bom equilíbrio, um bom time, bons resultados. Mas você vê depois a Ponte Preta, os demais times muito equilibrado ali. Não tem nenhum que se destaca, assim. Na verdade, assim, esse Cuiabá se destaca, ele já descolou, os demais são muito parecidos. Então, o que me destaca ali, eu vou falar uma coisa do América, uma coisa que eu observo o América tem muita dificuldade de propor o jogo. O América é um time, não sei se historicamente o América, ele joga muito no contra-ataque, e ele esperando uma bola para fazer um gol, não sei se é a história do América, mas quando o América tem que propor um jogo, você tem que ganhar um jogo. Ele mostra suas deficiências. Então o América, até então, ele tinha boas perspectivas de classificação, mas é um time que empata muito. Isso é ruim para o América. Então, desses grupos em si, então o América tem que voltar a vencer. E o que eu posso dizer é o seguinte, que há um equilíbrio muito forte na Série B, muito maior do que há na Série A. Porque, dado um outro time, aquele grupo ali do América, ali, você não vê ali, aquele segundo grupo da Série B, você vê um equilíbrio muito forte ali. Então, os times não se destacam um dos outros. Então, o equilíbrio ali é um pouco maior do que na Série B. Do que na Série A, perdão. E isso pode se refletir, por exemplo, existe uma peculiaridade na Série B, que existe o G4, que não existe mais o G4, não existe o G4 para acesso na Série A. Então, existe um grupo da Libertadores, desses 6 times que vão à Libertadores. Na Série B, qual é a estimativa? Primeiro, para título, a pontuação que o site da UFMG calcula hoje para título, e qual é a pontuação estimada para o acesso, que vai até a 4ª posição? Qual é essa pontuação que vocês, para essa edição, estão desenhando para a Série B? Bom, então assim, essa pontuação para o campeão, eu faço a projeção do vice-campeão. Então, o vice-campeão da Série B, ele deve ter em torno de 70 pontos. Não deve ter mais, dificilmente, pelo equilíbrio que existe no segundo bloco. Então, qualquer time que tiver lá 73, 74 pontos, ele tem chance muito boa de já ser o campeão.
Ele pode ter muito mais do que isso. Mas mais 70 pontos, ele começa a sonhar com o título. O título já é uma realidade, é uma possibilidade muito boa. Em relação ao acesso à Série A, pode colocar os últimos anos, qualquer time que tem mais de 60 pontos, ele tem boa chance de acesso. 60 pontos garante? Não garante. Mas se ele tiver 63, 62, quais foram os times que fizeram essa pontuação e não foram para a Série A? Foram muito poucos. Então esse ano isso também se mantém também. Então 62 pontos, 61, pode dar o acesso para qualquer time. Diferentemente, né? É a mesma pontuação que garante lá a Libertadores na Série A. Tá. Rafael, por favor. O professor Gilcione, a gente analisando a questão do jogo do América. O América, um dos problemas do América é a questão de fazer gols, né? O América vem de 3 empates por 0-0, né, consecutivos. Perdeu um jogo pro Figueirense antes dessa sequência de empate por 1-0, jogando em casa. Ganhou do Paraná por 1-0 também, ou seja, fazendo aquele placar magro. E o jogo anterior ao do Paraná foi uma derrota por 1-0 para o Sampaio Corrêa. E isso foi uma coisa assim que o técnico Lisca até cobrou, né? Essa melhora da produtividade ofensiva. Às vezes o América até cria, mas não consegue concluir em gols, né? Então, assim, essa questão do número de gols, né? O quanto que isso pesa também para calcular, de repente, uma projeção futura? Porque por mais que o América esteja empatado na pontuação com outras equipes, mas outras equipes fizeram mais gols que o América. Isso conta, de alguma forma, para o América ter uma chance menor de acesso do que essas equipes? Conta sim. Claro que o time que tem uma maior média de gols, quando você simula os placares dessas partidas, quem tem uma média melhor, a probabilidade de fazer mais gols também é maior. Mas no futebol e pontos corridos, o que é mais importante é a vitória. Tem aquele time que sempre vence de 1-0, aquele que... Então, o América, o importante também é fazer gols. O América faz poucos gols. É uma coisa, eu não sei se, como eu falei anteriormente, o América, ele é um time que tem dificuldade, historicamente, de propor partida, de propor o jogo, de atacar. Ele prefere ser atacado para ele atacar. É a história do América. Não sei se você percebe assim. Ano passado foi isso, né? No último jogo, ele teria que ganhar um jogo, um time já rebaixado, e ele vai e não consegue vencer, e não classificou para a Série A nesse ano. Então, esse perfil do América jogar, eu acho que é o modo do América jogar na sua história, na sua formação de jogador do América, é jogar no contra-ataque. E isso chama atenção esse ano, professor. Por exemplo, o América, com 13 rodadas disputadas, ele é o melhor visitante. É o time que tem 3 vitórias e 3 empates fora. É o time de melhor campanha como visitante. No entanto, e a gente entende que aquele time que é o visitante é o time que vai esperar o adversário. Está combinando mais ou menos com o que o senhor está falando. Já dentro de casa, o América está com uma campanha muito modesta esse ano. Ele está em 15º colocado como mandante. Eu estou vendo aqui no site Probabilidades também. Só com 8 pontos somados, né? Ele tem um desempenho nesse momento em 7 jogos. Ele tem 2 vitórias apenas. Em 6 jogos ele tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas como mandante. Essa dificuldade de propor e de confirmar o placar em casa, que já foi falado, ser muito relevante para o campeão, de confirmar sempre as vitórias em casa, o que é uma característica do Atlético e que é uma característica do Cuiabá, o líder. O Cuiabá está invicto na sua casa. Ele só tomou 1 gol em Cuiabá, na Arena Pantanal. Então isso está sendo muito marcante para os times que lideram e os primeiros colocados. E o América está chamando a atenção justamente isso que o senhor comentou. O América é um time que tem dificuldade historicamente de propor o jogo.
Não sei se é uma maneira de formação de jogadores que tem esse perfil, né? E o América, ele perde jogos assim, eu vou dizer assim, ele vence partidas inexplicáveis e quando você espera que ele vai vencer, ele decepciona. Não sei se ele... Não sei como curar isso. Talvez seja uma maneira de formar jogadores no América, na categoria de base, que o América faz muito bem, mas times que atacam. E o América tem essa formação de formar jogadores que defendem muito bem. O América, nessa altura, está com 20 pontos. Então, para atingir essa pontuação de acesso, que não garante, mas a pontuação de 62 pontos, 61 pontos, o América teria que fazer mais 42 pontos, 41, 42, 43 pontos para ficar entre os 4. Né? A essa altura da competição, o América tem um aproveitamento de 51%, 51,3%. Não é um aproveitamento alto. Isso mostra que o nível da Série B não está tão alto, com exceção do Cuiabá, que disparou, né? Existe um perde-ganha muito grande dos times que também brigam pelo G4. E o Cruzeiro, a partir de agora a gente fala do Cruzeiro também, é um time que está com uma pontuação muito modesta, com passadas 13 rodadas, tem apenas 11 pontos. Né? Então, o que o senhor estima para o Cruzeiro? Porque o Ney Franco, numa entrevista ao Super Esportes, ele chegou a falar que esperava o Cruzeiro próximo do G4 no fechamento do turno. Isso ele disse quando faltavam 8 jogos. Agora são 6 jogos para o fechamento do turno da Série B. Essa pontuação que o Ney Franco calcula, professor, qual a sua pontuação aproximada para essas próximas 6 rodadas, para o Cruzeiro cumprir essa meta do Ney Franco de ficar próximo do G4? Bom, eu fiz umas projeções. Então, no G4 da Série B, existe uma tendência de média que o quarto colocado tenha 30, 31 pontos. A média. Então, assim, eu calculei o seguinte: ter menos do que 29 pontos é uma baixa probabilidade e ter acima de 33 pontos é uma pequena probabilidade. Então, eu posso garantir para você o seguinte: garantir assim, se tudo correr dentro da normalidade, o quarto colocado da Série B vai terminar o primeiro turno entre 30 e 31, talvez 32. Essa que seria a ideia. 30 e 32 seria um número para você ter como referência. Pode ser um pouquinho acima, pode ser 30 e 31, pode ser um pouco acima, um pouco abaixo, mas vamos pensar em 30 e 31. Então, o Cruzeiro tem 11 pontos. Então, nessas 6 rodadas que lhe restam, se ele fizer, então, 5 vitórias, ele vai estar com 26 pontos. Ele estaria, então, a 4, 5 pontos do G4, que seria uma boa coisa. Né? Então, mas se ele fizer as 6 vitórias, ele estaria, então, com 29, ele estaria ali muito próximo do G4. Qual que eu acho o problema do Cruzeiro aí, que eu quero colocar aí? Porque um técnico de futebol, ele também é motivacional também. Ele tem que saber treinar e tem que saber motivar os seus atletas. E quando você faz com um atleta desse, o Cruzeiro, não é, a gente pensa no Cruzeiro vencedor 2004, 2003, 2013, 14, Copa do Brasil ano passado, anos anteriores, aquele time muito bom, mas aquele Cruzeiro muito bom não existe mais. O Cruzeiro, a realidade do Cruzeiro é outra, ele está sendo reconstruído. E essa pressão no Cruzeiro faz mal ao time. Por que ele faz mal ao time? Porque é o seguinte: ele pega um time para fazer uma exigência muito grande a longo prazo, que dificilmente uma pessoa ia cumprir. É difícil manter essa tenacidade durante 6 rodadas. Então seria muito mais vantajoso para o Cruzeiro, depois que ele venceu muito bem, por sinal, o time da Ponte Preta, que fizesse objetivos mais curtos, mais realistas. Vou fazer contra o Sampaio e o Cuiabá 4 pontos.
Isso é muito mais palpável para o jogador, que ele vai tendo confiança. Ele tem um objetivo, ele consegue alcançar, ele vai criando a confiança. E o Cruzeiro carece de confiança. É uma coisa assim que eu observo o Cruzeiro, desde o ano passado. O Cruzeiro lida muito mal com a derrota. Ele perde um jogo, parece que perdeu a vida. Então tudo de ruim aparece de volta quando ele perde. Isso é muito ruim. Então, parece que caiu. Se ele... Vamos aguardar um pouquinho. Ele se restabelece. Se cair de vez, ele volta já já. Só para a gente ocupar esse tempo até o professor voltar, o Cruzeiro tem uma sequência até o fim do turno, em que enfrenta o Sampaio Corrêa em casa, ele vai jogar em seguida com o Oeste fora de casa, ou seja, são 2 jogos contra adversários diretos na briga do Z4, na briga contra o rebaixamento. Em seguida, o Cruzeiro pega times já da parte de cima, da parte intermediária. Professor, só complementando aqui a tabela do Cruzeiro, que depois de enfrentar Sampaio Corrêa e Oeste, o Cruzeiro vai enfrentar times que já estão em outra briga, a briga de cima, que são Juventude em casa, Juventude no Mineirão, depois ele enfrenta o Operário Ferroviário no interior, lá em Ponta Grossa, interior do Paraná, enfrenta o Náutico no Recife e fecha o turno contra o Paraná Clube no Mineirão. Então o Cruzeiro precisa vencer esses 2 jogos contra adversários mais fracos da competição, embora o Sampaio Corrêa tenha mostrado uma evolução, para ganhar confiança para depois enfrentar 4 adversários de maior peso, que são times mais competitivos na Série B. Por favor, professor Jussione, complementa, por favor, a análise a respeito do Cruzeiro. Bom, em relação, então, aos 2 próximos jogos, o Cruzeiro, no meu modo de ver, tem que estar focado em jogar futebol, empenhado em jogar futebol. Ele nunca deve, na verdade, achar que esses 2 jogos, por exemplo, ele já ganhou. Ele tem que entrar com outro espírito. Ele não pode repetir aquele espírito que ele teve ano passado frente ao CSA. Ele entrou assim, esse jogo eu já ganhei, mas faltava jogar o jogo, faltava combinar com o CSA. Então, contra, por exemplo, o time do Sampaio Corrêa, que é um time que vem em evolução, ele tem que entrar com a concentração, tem que entrar e traçar o objetivo de fazer ponto nesses 2 jogos. Porque eu falo assim, eu não posso colocar o time como divisor de águas, mas esses 2 jogos são fundamentais para o Cruzeiro. E o Cruzeiro, assim, caso ele tenha esse desempenho aquém do esperado nesses 2 jogos, esse desespero, essa falta de confiança vai só aumentar e agravar uma crise que é difícil, por exemplo, um time como o Cruzeiro, vencedor, viver essa situação. Então, é fundamental que ele tenha objetivos curtos e tenha, assim, a vontade. Acho que falta, assim, não é vontade, mas um pouquinho de qualidade também. Então, ter tranquilidade. Ele não tem tranquilidade, ele não está tendo essa tranquilidade para viver essa turbulência, que é uma pena. João e Rafael, querem fazer uma observação? Eu sim. A gente vê a situação do Cruzeiro, e até eu vou emendar depois com uma pergunta para o professor Jussione. O Cruzeiro, se a gente for colocar os pontos que o Cruzeiro perdeu na FIFA, que de certa forma ajudou a minimizar o saldo negativo que ele tinha, o Cruzeiro somou 17 pontos em 39, 43,58% de aproveitamento. E aí, pegando a projeção para subir, que estão 61, 62 pontos, o Cruzeiro teria que fazer, vamos colocar aqui, 51 pontos em 75, né? Então, assim, um aproveitamento de 68%. Eu não acho que o Cruzeiro esteja demonstrando falta de vontade nos jogos, né? Um time até que se esforça muito, que batalha. Eu acho que falta mesmo a qualidade, né? A qualidade técnica do Cruzeiro para a Série B não é um time que
dá uma perspectiva de que vai reagir num curto prazo, vai ganhar 6, 7 jogos consecutivos para chegar ali na virada do turno para o retorno, perto do G4. Eu não vejo dessa forma, né? A gente tem que analisar uma coisa assim de maneira mais fria. Então, diante dessas circunstâncias, analisando o rendimento técnico do Cruzeiro até aqui, de 43%, e levando em consideração que ele tem que conseguir 68% nos 25 jogos finais, eu gostaria que o professor comentasse essa dificuldade matemática mesmo de conseguir essa reviravolta, esse acesso, essa necessidade de mudar radicalmente o rendimento do time no restante da competição. Por favor, professor. Então, então, se você tomar por base essa pontuação, é que eu vou variar um pouquinho, 53, para ele ser campeão, é porque é uma faixa, não é uma coisa, não é um número absoluto, mas vai variar um pouquinho. Então, o Cruzeiro deveria ser ele deveria ter um rendimento de campeão, de 2 pontos por jogo. Se ele voltar a ter esse desempenho de 2 pontos por jogo, ele faria, então, 50 pontos. Os seus 11, ele teria boa chance de se classificar para a Série A no ano que vem. Mas o que eu acho é o seguinte, o que o Cruzeiro está faltando é um pouco de tranquilidade e confiança. O time não tem confiança. Por exemplo, eu fiz um levantamento do Cruzeiro nos últimos anos, nos últimos meses, ele não consegue empatar um jogo. Ou seja, se ele toma um gol, qual foi o jogo que o Cruzeiro começou perdendo o jogo e empatou o jogo? Foi contra o Bahia, ano passado, na Série B, na Série A. Foi contra o Atlético também, ele estava perdendo de 1-0, ele empatou um jogo. O Cruzeiro não consegue nem empatar um jogo. Quando ele toma um gol, dificilmente ele empata o jogo. Isso é falta de confiança. Então, os jogadores do Cruzeiro, é verdade que pode ser que não são os melhores, mas são melhores do que vários jogadores de outros times também. E o desempenho do Cruzeiro está inferior a esses times. Então, eu acredito que seja falta de confiança. E a confiança, ela chega quando você tem pequenas vitórias. Você não pode forçar um time a ter um desempenho muito forte durante muito tempo e mentalmente você não consegue manter aquele desempenho. Então o Cruzeiro precisa também de uma coisa, também de uma orientação psicológica. Jogadores do Cruzeiro, ele pode não, como falei, pode não ser os melhores, mas tem mais qualidade do que vários outros times. E o Cruzeiro tem um desempenho muito inferior do que os jogadores podem oferecer. Professor, eu tenho 2 questões. A gente já está caminhando para a reta final. Uma é sobre, como o senhor falou do Flamengo na Série A. Ele ainda não tem o patamar, o número de pontos que o elenco tem potencial para atingir, né? Isso. No caso do Cruzeiro, na Série B, chama atenção a baixa qualidade técnica do time, comparando historicamente um time com o Cruzeiro, mas se a gente comparar com outros clubes da Série B, o Cruzeiro tem o maior elenco, tem os jogadores mais caros, os jogadores mais valiosos, a maior folha salarial. Esse potencial do time também entra na matemática, na hora de se fazer o cálculo, e pode ser, talvez, um alento para o Cruzeiro, porque, historicamente, nenhum clube que está na situação do Cruzeiro conseguiu o acesso, né? Encerradas 13 rodadas com essa pontuação, nenhum clube conseguiu o acesso à Série A. Na Série B, historicamente, isso nunca ocorreu. O fato de ser Cruzeiro, de ter um elenco mais caro, com mais potencial, isso também pode entrar na matemática serve de alento? Como é que funciona isso? Bom, o nosso modelo, a gente coloca os times inicialmente iguais. Que às vezes há times com grande investimento e que não demonstram isso em campo. Então, o importante é o resultado. A gente pega por base o resultado. A camisa não tem importância no cálculo matemático, porque
a gente só pega o desempenho do time que ele está apresentando e faz aquele desempenho apresentado e projeta nas rodadas futuras. Então, esse desempenho que você fala do Cruzeiro, que tem o melhor desempenho, tem um bom campo, tem bons jogadores em relação aos demais times, é um alento para o time mesmo. É uma esperança que o time um dia vai melhorar. Um dia ele vai acertar. Em um certo momento, assim, o Cruzeiro, eu posso garantir o seguinte, que em um certo momento o Cruzeiro vai voltar a vencer. O problema é que esse voltar a vencer tem que ser o mais rápido possível. Que eu acho que é o mais importante. A outra coisa que eu queria perguntar é sobre... se fala muito da pontuação no Cruzeiro, que é muito difícil, ele tem que ter um desempenho ótimo, extraordinário daqui para frente para ele subir, para ele ter uma pontuação mínima com chance de chegar na última rodada e subir. Mas o torcedor também tem receio de cair para a Série C. Né? É um fato raro um clube desse porte, porque todos os outros grandes que caíram subiram na temporada seguinte. Mas o Cruzeiro, nesse momento, ele está no Z4. Existe um cálculo de pontuação também para o time permanecer na Série B. Então, essa é uma pergunta. O cálculo para permanecer na Série B. E a outra é se o senhor já fez algum cálculo, se é mais provável o Cruzeiro, o cálculo de a probabilidade para subir, a probabilidade para se manter na Série B e a probabilidade de cair para a Série C. Se já existe esse cálculo. Existe sim. Vamos para o passo, então. Para um time, na verdade, na Série B, ele não cair para a Série C, ele tem que, no momento, atingir em torno de 42 pontos. 42, 43, as chances de queda já são pequenas. É claro que o time pode ter menos do que isso e ainda não cair. Mas a ideia, assim, um número mágico seria em torno de 42, hoje, que é um ideal para o time não cair. Então o Cruzeiro precisaria então, de mais 30 pontos, 31 pontos, ele teria grande chance de se manter na Série B em 2021. Então, a chance de queda do Cruzeiro, aí eu tenho que levar em consideração os 6 pontos que ele perdeu, porque se ele não tivesse perdido esses 6 pontos, ele estaria no meio da tabela, mas estaria num viés ele estaria no meio da tabela, mas com viés de estagnação, porque ele está patinando muito. Então, hoje, o Cruzeiro tem uma probabilidade de 39% de chance de queda para a Série C, e tem uma probabilidade de acesso de 3%, porque ainda é possível ele ter o acesso. Então ele teria então uma probabilidade de 58%, então ele teria então uma probabilidade de queda de todos 39%, um acesso de 3%, então ele teria então uma probabilidade então de 58% de se manter na Série B. Ou seja, o risco que ele tenha, por exemplo, de não jogar a Série B ano que vem é da ordem de 40%. Tá? Ou seja, assim, alguma probabilidade dele sair para a Série C e uma probabilidade pequena dele ir para a Série A. Então, quando você fala, aí eu vou falar o seguinte, quando você fala em probabilidade não é certeza, não é prognóstico, é um diagnóstico. Tá? Quando você fala a probabilidade de ser campeão 90%, é que é muito provável que ele seja campeão, mas não quer dizer que ele vai ser campeão. É um diagnóstico, não um prognóstico. Então, quando um time, essa probabilidade chega a 50%, é o cara ou coroa. Torna-se imprevisível. E o Cruzeiro caminha para essa situação, porque se ele continuar nesse desempenho ruim, a probabilidade dele de queda chega a 50%, ou seja, fica imprevisível a situação dele. Ou seja, ele pode cair ou não cair. Então, o Cruzeiro está próximo desse ponto. E isso é muito perigoso. Para um time da grandeza que tem o Cruzeiro, pressão que tem a torcida, isso só tende, assim, é lamentável a situação do Cruzeiro. Agora, o professor, a gente vê o Cruzeiro aí na zona de rebaixamento, né?
com 3%, 3,5%, né, de chance de subir, né? E se fosse um outro time qualquer, um time que não tem tanta expressão como o Cruzeiro, né? A gente pega, por exemplo, aqui o Oeste, né, que a chance é muito pequena, né, 0,1%. Pegar um Botafogo de Ribeirão Preto, 5,3%, que é até um pouquinho maior que a do Cruzeiro. Se fosse outra equipe que não o Cruzeiro, o olhar da matemática seria um pouco diferente. Esse time realmente vai brigar para não cair. E a gente ainda, né, por mais que a gente vê que as circunstâncias são desfavoráveis ao Cruzeiro, tanto pela pontuação quanto pelo futebol que vem jogando, a torcida ainda tem uma certa esperança, e a imprensa, a gente, né, que é jornalista, a gente ainda faz cálculo. O Cruzeiro tem que somar tantos pontos para subir, justamente pelo peso da camisa. Se fosse um time que não tem camisa, seria diferente essa avaliação? A verdade, gente, é claro que seria, sim, diferente. O Cruzeiro não é igual aos demais times. O Cruzeiro é superior a esses times. Só que a gente faz a análise com resultado. O que pega é o resultado. Você não vai... Tem que fazer, porque se você faz a análise pensando no time, você perde a sua imparcialidade no cálculo. Então o cálculo é feito pelo resultado que o time apresenta. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele tem alto ou baixo investimento, o que importa mesmo é o que ele devolve, é o que ele desempenha. É o caso do Cuiabá. Tem investimento com bom resultado, então as chances são boas. Eu falo em relação ao Cruzeiro, o Cruzeiro sempre é diferente. Porque o Cruzeiro caminha com a bomba relógio. Se ele por um acaso não melhorar o rendimento dele em curto prazo, no Cruzeiro é diferente. A probabilidade do time ter resultados piores aumenta cada vez mais. Porque a pressão ali é muito difícil. Em termos de jogadores, de torcida, é diferente. Ok. Ô, professor, eu queria agradecer muito a sua participação nessa nossa conversa semanal aqui no Super Esportes. Espero que a gente possa contar com a sua consultoria em outros momentos ao longo dessa temporada, que eu acho que vai ser bem interessante falar disso, né? Que os times mineiros promovam aí os da Série B que melhorem o seu desempenho, promovam uma reviravolta, que o América passe a ser mais regular em casa, que o Cruzeiro precisa ser mais regular fora e dentro de casa, e que o Atlético mantenha essa tendência para a gente voltar a debater em algumas semanas em outro patamar. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Para o torcedor que é curioso, o professor Gilcione Nonato Costa é doutor em matemática, ele é formado em engenharia elétrica e fez mestrado e fez doutorado em matemática, e por ser um apaixonado pelo futebol, ele decidiu criar esse projeto do Probabilidades no Futebol, lá no site da UFMG, em 2005, com uma equipe do Departamento de Matemática da UFMG. Mas eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que o torcedor clareou um pouco a situação dos clubes, isso muda a cada rodada, mas deu uma clareada na cabeça do torcedor e pode ter aumentado a confiança para os atleticanos e pode ter deixado americanos e cruzeirenses um pouquinho com uma dúvida a mais em relação ao desempenho nessa reta final. Prazer. Bruno, eu queria agradecer o convite, tá? Eu fico à disposição. Eu gosto muito de discutir futebol. Às vezes eu sou entrevistado e às vezes a entrevista dura, a gente fala de uma hora com o repórter e depois você vai ver a reportagem, tem 30 segundos. Então, isso aqui é muito bacana de você discutir com pessoas assim, porque eu acho bem mais interessante. E eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer também, quero falar que eu gostei de conversar com o Rafael, com o João Vitor, e falar o seguinte, o que é importante aqui nesse nosso trabalho é que a probabilidade, o matemático, ele diferentemente, talvez, quando ele dá a sua opinião, ele dá um número. Então, é a diferença. Um exemplo. A gente fala da situação do Cruzeiro, assim, tá ruim, alguns jornalistas falam que tá péssimo, ele tá horrível, tá muito bom.
às vezes, assim, a gente dá um número. Então, ele está um número 80%, 30% de subir, de 3% subir. Então, esse número só dá o indicativo da qualidade do time. Mas o que o importante que o cruzeirense saiba, que o americano também o atleticano, é que a probabilidade é um diagnóstico e não é um prognóstico. Então, o Cruzeiro, com seus 3% de chance de subir, se ele reencontrar o caminho das vitórias, ele tem chance, sim, de subir e ter o acesso à Série A. Então, enquanto há chances matemáticas, é porque é possível ainda no Cruzeiro se reerguer. E esse que é o ponto. Esse que é colocar é que ainda é possível o Cruzeiro subir a Série A em... Ok. Obrigado, professor, por esses esclarecimentos, essa aula de matemática ligada ao futebol. Queria agradecer também ao Rafael Arruda, ao João Vitor Marques. A partir de agora, a gente segue na labuta para produzir muito conteúdo para o nosso leitor. E a você que continue... Calor, hein, Bruno? E a você que nos acompanha em qualquer plataforma, nas redes sociais, como no YouTube, no Instagram e no Facebook. Mais uma vez, obrigado. A cada semana a gente volta com um tema interessante, seja comentários da nossa equipe, seja com um convidado especial. E dê o seu... Como é que é, João? Dê o seu... se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Isso, claro. Siga a página, curta a página, enfim. Então, um abraço a todos e até a próxima semana com mais um debate sobre o esporte em Minas Gerais. Abração.